América, regionalização e integração. Como sabemos, a América teve uma colonização por parte dos europeus, onde, em função das divergências, desestruturaram as sociedades existentes dentro da América, os povos nativos, e progressivamente invadiram as terras e dominaram as riquezas desse continente. E de forma acelerada, as culturas nativas foram sendo substituídas pelo modo de vida europeu. Parte dos nativos foram convertidos à religião cristã. Além disso, aprendeu a língua do colonizador, e essa imposição serviu de base para uma das regionalizações da América, que hoje pode ser dividida em dois grupos distintos: os falantes de línguas neolatinas e os falantes do inglês. No caso, a América anglo-saxônica e a América Latina. A anglo-saxônica, composta por principalmente Canadá e Estados Unidos, e a América Latina, composta de todos esses países de línguas neolatinas, falantes de idiomas que têm como base o latim. Brasil, o português, Argentina, Paraguai, Uruguai, Bolívia, Peru, Chile, Venezuela, Colômbia e tantos outros países que falam o espanhol aqui na América Latina, que tiveram suas dominações por diversas nações, metrópoles que colonizou a nossa. Esse tipo de regionalização não termina somente na língua e na economia. Ele começa relacionado à socioeconômica, quando ele divide em anglo-saxônica, América e América Latina, e pelos idiomas também, né? No entanto, ele não fica só nesse ponto. Ele é regionalizado também a respeito do modelo de colonização, do modelo colonial, onde a América desenvolvida, Estados Unidos, Canadá, tiveram sua porção do continente ocupada e colonizada de forma diferente da América Latina. A colonização dessa América anglo-saxônica se dá de forma de povoamento, onde eles se estabeleciam nessas colônias para ações diferentes das que eram feitas na América Latina. Na América Latina, o tipo de colonização é a de exploração, de extração, que atendia às necessidades externas das metrópoles, onde latifúndios, monocultura, escravidão e exportação eram os seus pontos principais da economia. E essa regionalização e essa divisão também está relacionada a níveis de desenvolvimento. Os países mais desenvolvidos são a chamada América anglo-saxônica, que tem índice de desenvolvimento humano, economias consolidadas, como Estados Unidos, Canadá, países emergentes, como Argentina, Brasil, México, e os países subdesenvolvidos, extrativistas e agropecuários. Onde esses países, eles têm uma economia baseada no extrativismo mineral, na agropecuária, direcionada para algum tipo de ciclo, enquanto os países desenvolvidos, eles se destacam pelo PIB alto, pelo IDH alto, o índice de desenvolvimento muito
as tecnologias modernas e sofisticadas, os países emergentes como Brasil, Argentina, México, que são as principais potências econômicas na América Latina, por assim dizer, o Brasil até em extensões territoriais também, né, como o maior, eles apresentam um crescimento econômico industrial acelerado. Tem como característica principal o desenvolvimento industrial tardio e dependente, pois ocorreu após a dos países ricos, né? Cuja a dependência dessas tecnologias desses países ricos é evidente. No entanto, hoje, eles apresentam um relativo dinamismo no aspecto industrial, intensa exportação e sucessivos aumentos nos índices sociais em relação a outros países periféricos. Já os países subdesenvolvidos é bastante amplo e diversificado esse conjunto de países. Eles são constituídos apenas por nações latino-americanas de economia primária. Como assim? Eles têm uma especialização, no caso, baseada no extrativismo mineral, como a Venezuela, o Equador, Trinidad e Tobago, que eles especificam, eles se direcionam mais ao extrativismo do petróleo, no caso dessas três nações. A Bolívia, que se concentra na exploração do gás natural e do estanho, e o Peru, que possui uma atividade extrativa bastante diversificada, uma vez que em seu território são encontrados ouro, cobre, prata, zinco, entre outras. E o Chile, cuja economia é sustentada pelo cobre, e a Guiana, a Jamaica e o Suriname são países produtores de bauxita. São esses países que estão vinculados a esse nome de subdesenvolvidos, que eles se direcionam e a economia deles é direcionada a algum tipo de coisa. No caso desses países que eu citei, ao extrativismo mineral. Enquanto outros, eles têm sua economia voltada, direcionada para a agropecuária. Ou se não, alguns países como o Caribe, voltado para atividades turísticas e financeiras, né? No entanto, há também uma integração político-econômica com essa emergência desses países, como Brasil, Argentina e México, e esses países também, através da mudança de governos e a ascensão de políticas de melhoramento dessas condições, né? Um exemplo dessas melhoras é o socialismo bolivariano na Venezuela, com Hugo Chávez como o presidente, pois ele coloca em prática uma série de mudanças radicais e sociais dentro da Venezuela. Nacionaliza empresas transnacionais, quebra o monopólio da imprensa, estimula projetos de transferência de renda. Então a Venezuela, ela sai daquele extrativismo direcionado só ao extrativismo, principalmente do petróleo, e tenta de alguma forma melhorar a situação do povo venezuelano nesse período de primeiro governo do Hugo Chávez, nesse socialismo bolivariano. Ele une forças, anexa através de alianças países da América Latina e ter essas relações de melhoramento nessas condições de desenvolvimento e integração na América Latina. E isso suscita
a criação de comunidades integradoras desses países, principalmente nas nações sul-americanas, onde a Venezuela, o Brasil e todos os países que compõem essa parte sul da América, para integrar essas nações e melhorar a situação e as condições econômicas e também as relações circunvizinhas dessas nações, porque na colônia, quando eram colonizadas, elas estavam preocupadas em suprir a demanda externa de suas metrópoles. Então, essa integração é importante para eles melhorarem, além de suas relações, as suas economias locais e também as relações sociais e econômicas entre eles como vizinhos. Então, a Comunidade Sul-Americana de Nações, a Unasul e o atual Mercosul são criadas nesse sentido, de integração dessas nações sul-americanas que criam um elo equiparável ao da União Europeia, onde os países se integram para melhorar suas economias e suas formas de lidar com o mercado externo e negociar.